Bom dia. Esse bom dia poderia ser melhor, não poderia? Está parecendo assim um bom dia de greve de caminhoneiro. Então vamos mudar esse bom dia para um mais quente. Bom dia. Bom dia. Yes. Como professor de oratória, a primeira coisa que quero lhes dizer é que a voz é um elemento fundamental para a boa comunicação em todas as áreas da atividade humana. Quando nós falamos com a voz recuada, tímida, o que nós transmitimos? O que mesmo? É isso que nós queremos transmitir? Não. Vocês são jovens, estão começando a viver, vão ter pela frente muitas oportunidades, então comecem colocando bem a voz, falando com firmeza, porque aí nós transmitimos segurança. É um prazer estar com vocês, tenho palestrado muito pelo CIEE e é a segunda vez aqui na Feira do Estudante. Bom, vocês já sabem quem eu sou, vamos à frente para falar do nosso tema. Saudando a Expo CIEE, a todos vocês que me privilegiaram com a presença, e nós vamos falar sobre esse tema aqui. Volta. Comunicar-se é preciso. Essa frase lembra uma outra, não lembra? Quem sabe qual é? Comunicar-se é preciso. Amar é preciso. Antes dessa, há uma outra. Navegar é preciso. Caetano até fez uma música em cima disso. Essa frase é do ano 70 da nossa era, quando Pompeu, impulsionando os marinheiros que tinham receio do mar, disse: navegar é preciso, viver não é preciso. Sabem o sentido dessa frase? Alguns disseram assim, é que Portugal era um país muito pequeno, espremido pela Espanha e do outro lado o mar, então para poder fazer alguma coisa precisavam navegar. Navegar é preciso. Mas não é bem isso. É que navegar tem equipamentos de orientação, não tem? Tem a bússola, sextante, as estrelas. Então é preciso, é alguma coisa certa. E viver? Viver é preciso? Quem é que garante que vai estar vivo amanhã? Quem garante? Eu não garanto. Ou seja, não é preciso, depende de algumas coisas, de algumas circunstâncias. Comunicar-se é preciso, desde que nós saibamos obedecer a algumas regras. É sobre isso que nós vamos falar. Comunicar-se é preciso para o relacionamento humano, o quê? Eficaz. Essa palavrinha merece aí um cuidado e nós vamos parar para falar sobre ela, caçando palavras. Quem aqui costuma ler dicionário? Viu? Palmas para ela. Como é o seu nome? Fernanda. Leiam dicionário, gente. Procurem enriquecer o vocabulário. Vocês vão ver como isso ajuda na comunicação. Então, vamos caçar algumas palavras. Não precisa de espingarda, de bacamarte. Algumas palavras que parecem iguais, mas não são. Essa é a vantagem de ir ao dicionário. Às vezes você tem um sentido só da palavra, e essa palavra tem vários sentidos. Nós mostramos agora a palavra preciso. Tem mais de um sentido. Parecem iguais, mas não são. Olhar e ver são a mesma coisa? São ou não? Quantas vezes a gente olha e não vê? Olhar é voltar os olhos para. Até um cego pode olhar, basta ele voltar os olhos e ele está olhando. E ver. Precisa prestar atenção, precisa observar. Na Itália, em Firenze, havia uma grande pedra de 5 metros de altura, mas muito estreita. Vários escultores olharam para ela e disseram, o que vai fazer com uma coisa dessa? Uma tripa dessa? Não dá para fazer nada. Aí, um outro escultor olhou naquela pedra e viu a possibilidade de fazer uma obra. E acabou fazendo uma obra-prima. Conhecem? A estátua
Davi, de Michelangelo, daquela pedra que ninguém tinha interesse em usar, olhando para ela, ele viu alguma coisa a mais. Alerta para vocês. Olhem com atenção, para que possam ver aquilo que realmente está diante de vocês. Às vezes a pessoa olha para o relógio, você pergunta, que horas são? O que ela faz? Olha de novo. É um absurdo. Outra dupla. Ouvir e escutar são a mesma coisa? Eu não estou ouvindo vocês falarem nada, pô! São a mesma coisa, não? Não. Porque ouvir é simplesmente captar o som. Para isso temos ouvido. Todo mundo tem ouvido, todo mundo pode ouvir. E escutar é ouvir com atenção. A palavra escutar tem a mesma origem da palavra auscultar, que é aquilo que faz o médico usando o famoso estetoscópio. Então, ele não basta ouvir, ele tem que escutar o que está lá dentro da pessoa, ele usa o estetoscópio. Quem é que escuta mais, homem ou mulher, hein? Homem ouve mais, até porque ela fala mais. Então, ele ouve. E, geralmente, ele ouve com aquela paciência, né? Mas a mulher escuta mais porque ela presta mais atenção. Por isso, meus jovens, quando falarem alguma coisa para ela, anotem o que vocês falaram. Porque se daqui a 5 anos você for falar a mesma coisa, não estiver direitinho, ela vai dizer, não foi isso que o senhor falou. Então, anotem. E mais uma, falar e dizer são a mesma coisa? Não. Já ouviram aquela expressão, fulano de tal fala e não diz nada. Nós vamos ter alguns exemplos agora, porque a campanha política vai chegar aí. Vocês vão ver muita gente falando e não dizendo nada. Falar é abrir a boca e pronunciar palavras, está falando. Dizer tem que ter sentido, conteúdo. O que diz esse moço aqui? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Às vezes nós temos tanto para falar e não temos palavras para dizer. Tem que ter conteúdo. Tudo isso se aplica a vocês daqui para frente. No trabalho, numa entrevista, numa conversa, numa informação, é preciso não apenas olhar, mas também ver, não apenas ouvir, mas escutar, não apenas falar, mas dizer. Parecem iguais, mas não são. Eficiência e eficácia. Tanto que alguns dicionários... Eu estou atrapalhando você aí, Jonathan, com essa mudança para lá e para cá? Atrapalha eu me movimentando? É que eu não gosto de ficar parado. Ficar parado é ficar morto, não é? A não ser vocês que estão sentadinhos ouvindo a palestra, aí é outra coisa. Eficiência e eficácia, alguns dicionários até trazem como a mesma coisa, mas não são, vocês vão ver. Por quê? Eficiência é fazer o que deve ser feito. Quando você faz aquilo que acham que você deve fazer, você foi eficiente. Nessa nossa cidade, megalópole que é, 12 milhões de habitantes, ou seja, 4 vezes a população do Uruguai, diariamente milhões de pessoas saem de casa, vão até o trabalho, marcam a presença, no fim do dia marcam o ponto e voltam. Foram eficientes, estavam lá. Pronto. Alguns pegam o livro, abrem, dão uma olhada, foram eficientes. Vão à aula, ouvem o que o professor diz, foram eficientes. Pois bem, todo mundo já viu um pato? Todo mundo já viu? Já viram o pato andar? Atrapalhadão, né? Já viram o pato voar? Já viram?
O voo dele é um voozinho curto e o pouso é uma desgraça, porque ele embola. Já viram o pato nadar? É difícil ver o pato, porque ele espalha tanta água que não dá para ver. A verdade é que o pato anda, o pato voa, o pato nada, mas é um desastre. Vamos a outra palavra. Eficácia. O que é isso? Vocês perceberam que eu estou apressando, porque nós temos só 5 horas para falar com vocês. Fazer bem o que deve ser feito para se obter um... Vou de novo. Fazer bem o que deve ser feito para se obter um resultado. Gente, o segredo da vida é resultado. Se não houver resultado, não adianta nada. As empresas hoje procuram estimular os seus funcionários, os seus colaboradores, a trabalharem bem e a fazerem bem da primeira vez, porque senão vai ter o retrabalho, que é mais complicado e mais caro. No estudo também. Quem não estuda bem durante o ano, o que tem que fazer? Repetir. Fazer tudo de novo. E alguns gostam de repetir, ficam repetindo. E o cisne? Já viram o cisne? Aqui no Ibirapuera temos, né, o lago. O cisne, até o layout dele é diferente. Olha que bonito. Estiloso, né? Pois bem, ele anda. Já viram andar? Elegante. Ele voa, desliza no espaço e ele nada. Nada de uma forma tão bonita. Volta aí, eu não mandei você andar. Ele nada de uma forma tão bonita, tão graciosa, que um compositor russo chamado Tchaikovsky escreveu uma ópera chamada O Lago do Cisne. Pois bem, ele anda, voa e nada, e é uma perfeição. Aí está a diferença entre eficácia e eficiência. Não basta ser eficiente, tem que ser eficaz. Não basta ser eficiente, tem que ser eficaz. Há um resultado nestes casos aqui de comunicação. Essas foram frases reais, coletadas por uma revista americana. Eu vou ler porque nem todos estão conseguindo ler. A partir de amanhã, os empregados só poderão acessar o prédio usando cartões de segurança personalizados. As fotografias serão tiradas na próxima quarta-feira e os empregados receberão seus cartões em 2 semanas. Bom, né? Só poderão entrar com cartão personalizado. As fotografias serão tiradas na próxima quarta-feira e os empregados receberão seus cartões em 2 semanas. Outra frase. Precisamos de uma lista de problemas específicos desconhecidos que poderemos encontrar. Que tal? Dá para entender isso? Mais uma. Este memorando tem por objetivo informar que o memorando será enviado hoje a respeito do assunto supra-relacionado. Entenderam? Este projeto é tão importante que não podemos deixar coisas mais importantes interferirem nele. E esta aqui bateu o recorde. Não é do tempo de vocês, não são obrigados a lembrar, mas esse camarada foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld. E ele disse: relatórios que dizem que alguma coisa não aconteceu são interessantes, porque, como sabemos, existem coisas sabidas que sabemos. Existem coisas que sabemos que sabemos. Também sabemos que existem coisas sabidas que são desconhecidas. Quer dizer, sabemos que existem algumas coisas que não sabemos. Também existem coisas desconhecidas que desconhecemos, ou seja,
aquelas que não sabemos que não sabemos. Que tal? Boa? Evitem complicar a comunicação. Falem com facilidade, com clareza. Não rebusquem, não compliquem. Comunicação, o que é isto? Se o tempo permitisse, nós íamos pedir aqui um bocado de respostas, todas iriam ser certas, porque todos nós sabemos o que é comunicação, não sabemos? Nós nos comunicamos todo dia, o dia todo. Algumas pessoas, não contentes de falar o dia todo, ainda falam à noite dormindo. Num dos cursos que tive, um aluno disse: professor, meu primeiro casamento acabou porque eu falei dormindo e ela estava acordada. Eu não perguntei o que ele falou. Comunicação, o que é isso? O dicionário diz que comunicação é comunicar-se ou comunicar. Nós preferimos pegar aqui uma série para um conceito, série de palavras. Olhando a palavra comunicação, percebemos que destacam-se comum e ação. Comunicação é a ação de colocar ideias em comum. Isto é comunicação. É colocar uma ideia em comum para as demais pessoas. Às vezes nós temos uma ideia, até boa, e não conseguimos comunicar. Adianta? Então nós temos que saber colocar a nossa ideia em comum, para que outros a entendam, a acompanhem. A comunicação é um processo, significa que tem mais de um elemento, são no mínimo 3. O comunicador, do outro lado o receptor e entre eles a mensagem. A comunicação se dá quando o comunicador tem uma ideia e quer transmitir para o receptor. Fácil, né? Eu tenho uma ideia, quero transmitir para alguém. É fácil fazer isso? Não, né? Olha só aqui a cara do comunicador, pensando, como é que eu vou fazer para aquela besta entender isso? E olha o lado de lá, o receptor, pensando, meu Deus, o que aquela anta quer dizer? Quantas vezes acontece isso? Porque falta um processo de comunicação, uma sequência lógica. A comunicação ocorre quando o comunicador tem uma ideia, codifica a ideia, forma a mensagem, passa para o receptor, que decodifica e faz o quê? Quem falou? Mensagem. Qual outra coisa? Vejam só, o comunicador tem uma ideia, codifica, transforma em mensagem, manda para o receptor, que decodifica e faz o quê, gente? Ah, vocês estão recebendo um exemplar do meu livro, Boas Dicas para Boas Falas. Vocês terão aí 14 dicas para boas falas. Eu fiz palestras sobre esse livro, praticamente no Brasil todo, há alguns anos, com jovens assim como vocês, querendo técnicas de comunicação. Vamos voltar aqui? Me acompanhe, por favor, acompanhe o raciocínio. O comunicador tem uma ideia, codifica, forma a mensagem, manda para o receptor, que decodifica e forma a ideia. Aqui está o segredo da comunicação. A comunicação é uma ideia que sai da mente do comunicador e tem que chegar como ideia na mente do receptor. Se o receptor não fizer ideia, ele não entende a mensagem. Já ouviram essa expressão? Não faço a menor ideia. Já ouviram? Ora, se eu não faço ideia, eu não entendi a mensagem. Eu tenho que formar ideia do que a pessoa diz. Todos vocês estão me ouvindo bem? Todos aí no canto também?
Então ouçam. Ahlam ou sahlam? Hã? Oi? Vamos de novo? Ahlam ou sahlam? Hã? Quer que eu fale mais alto? Quer que eu fale de novo? Adianta! Eu posso ficar aqui o dia todo repetindo isso, não vão entender porque não fazem ideia do que seja isto. É uma mensagem bonita. Ahlan o sahlan quer dizer seja bem-vindo. Não é agradável? Mas se eu não entendo, se eu não faço ideia, não vou entender. Aqui eu coloquei mais alguma coisa, o tempo não vai permitir que eu fale mais tranquilamente, mas para lembrar que é aqui, na decodificação, quando o receptor vai tentar entender o que disse o comunicador, é que surge o ruído ou bloqueio. Bloqueio quando a pessoa não entende nada, bloqueou. Ruído é quando ela entende de forma errada, desvio da comunicação. Vamos ver se dá tempo de eu contar uma historinha aqui para vocês. Cidadão do interior. Alguém aqui é do interior? Eita, nós é caipira, só. Os outros tudo é capitalista. É? Eu sou caipira também. O sujeito lá no interior não está se sentindo bem, pega a mulher do lado e vai para o médico consultar. O médico examina e diz, bem, o que temos aqui é apenas preste atenção, uma entumescência da glândula prostática. Não vamos precisar fazer uma prostatectomia. O senhor vai apenas usar isto. Sim, senhor. Sai no corredor e fala, véia, você entendeu o que o doutor disse? E ela responde, não faço a menor ideia. Então, vamos voltar. Doutor, explica para nós, o que é para fazer com isso que o senhor deu para nós? O senhor vai aplicar este supositório na extremidade retal. Ah, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Corredor de novo. Mulher, você entendeu o que ele falou agora? Na dica de nada. Então, vamos voltar. Doutor, dá para falar mais melhor para nós, o que é para nós fazer com esse depositório? O senhor introduz no orifício anal. Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Volta para o corredor. Véia, agora você entendeu? Não, esse doutor fala muito comprido, né? Vamos pedir para ele falar mais curtico, para nós entender, falar mais curtinho. Volta. Doutor, dá para falar mais curtinho o que nós faz com o opositório? O senhor introduz no ânus. Ah, sim, senhor, ânus, sim, senhor. Mulher, você entendeu? Agora ele falou curtico. Você não é tão burra assim, você entendeu? E ele, não entendi. Ele fala curtinho, mas não falou que nem que nós fala. Ele tem que falar que nem que nós fala. Então, vamos voltar. Quando o médico é interrompido pela 4ª vez, ele percebe que não está usando os códigos que a pessoa conhece. E o que ele faz? Usa o popular, que eu não vou precisar usar aqui. Até porque a ideia vocês já fizeram, então não preciso falar. Disse, o senhor pega e... Aí ele olha para o médico e fala, olha, doutor, eu bem que falei para a minha véia que o senhor ia acabar se aborrecendo com nós. Isso aqui mostra exatamente o que eu disse. Se você usa termos que não são do conhecimento da pessoa, bloqueia. Imagine intumescência da glândula prostática. E quando você usa, mas de forma incorreta, talvez emocionalmente, há o desvio da comunicação. A pessoa entende no outro sentido. Está tudo bem até aqui? Sobrevivemos? A comunicação exige estes cuidados. Comunicação o quê? Eficaz, aquela que funciona.
Que cuidados são esses? Cuidado na preparação da mensagem. Quando você for preparar o que você vai falar, você tem que ter esses cuidados. Primeira coisa, o que é que eu quero comunicar? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, o que eu quero comunicar? Tá bom, né? Segunda pergunta, que resultado eu quero ter? Se você não souber o resultado que você quer obter, você está jogando conversa fora. Portanto, o que eu quero comunicar? Eu tenho que ter consciência do que eu quero dizer. Há pessoas que abrem a boca e estão falando sem saber o que querem. Eu estava numa reunião com palestra, depois da palestra foi franqueada a perguntas, e uma pessoa falou 10 minutos. E aí depois ele disse, mas não era isso que eu queria dizer. Então, ele não sabia o que ele queria dizer. Depois, cuidado na identificação do receptor. Quem vai receber a sua mensagem? Para quem eu vou falar? Nós temos que mudar a nossa comunicação de acordo com o nosso receptor. Se eu estou falando para um grupo de estudantes, para um grupo de empresários, eu uso um tipo de comunicação. Se eu vou falar para um grupo de operários, eu uso outro tipo de comunicação. A mensagem é a mesma, mas a forma é outra. Homem ou mulher? Opa! Tem diferença? Tem? Mas não falam a mesma língua? Falam, a língua é a mesma. Mas os dialetos são diferentes. Vocês vão ver que eu vou falar aí, que o homem fala em um dialeto direto, seco, que eu chamo de hominês. E a mulher fala num dialeto mais floreado, que eu chamo de mulherês. E aí o que acontece? Às vezes ela fala mulherês, ele quer entender em hominês, não dá certo. Ou ele fala hominês, ela quer entender em mulherês, não dá certo. As palavras até mudam. Veja um exemplo numa festa. Ele e ela estão frente a frente, aí ela diz assim, olha quem chegou. O que ele faz? Olha, e leva um cutucão. Não é para olhar assim. Pronto, já confundiu tudo. Porque em hominês, olha, é o imperativo afirmativo do verbo olhar. Volte os olhos para. Mas em mulherês, não. Não é afirmativo, não é imperativo, não é nem verbo. Em mulherês, olha, é uma interjeição. Do mesmo tipo de puxa. Ela pode dizer, puxa, quem chegou? Ou imagina quem chegou. E como quando ela fala, imagina, você não tem que imaginar nada. Quando ela fala, puxa, você não tem que puxar nada. Quando ela fala, olha, você não tem que olhar nada. Fique paradão, assim, estático. Apenas amplifique aqui o canal auditivo. Porque significa que ela vai tecer considerações aleatórias sobre alguém que acaba de adentrar o recinto. Por isso, algumas mulheres que já conhecem o hominês, agora dizem assim, não olhe agora, senão ele vai olhar. Então, há uma diferença de falar para homem e falar para mulher. Qual é o seu mapa mental? Ou seja, como a pessoa mentaliza as coisas. O homem é de forma seca, a mulher é de forma floreada. O homem entra numa sala e fala, acenda a luz. No máximo, acenda a luz, por favor. A mulher diz, está escuro aqui, não? Aí você tem que entender que quando ela diz, está escuro aqui, é para acender a luz. Cuidado na apresentação da mensagem. Como eu devo me comunicar? O homem é de uma maneira direta, seca. Ele fala para o filho assim, moleque, toma esse remédio aí, senão... A mãe fala, filhinho, vamos tomar esse remedinho? Vamos. Ela se inclui. Ela não vai tomar coisa nenhuma. Mas a maneira de falar ajuda. Que códigos e estilo eu devo usar?
O princípio do impacto comunicacional. Em toda a comunicação, nós temos 3 fatores: palavra, inflexão de voz, linguagem corporal. Sabem qual é o percentual da palavra? Quantos por cento a palavra ocupa em uma comunicação? Poderíamos até perguntar, mas o tempo não vai dar. 7%. 7%? 7%. Ô, professor, mas logo você que teve durante 12 anos um programa de rádio chamado O Poder da Palavra, vem dizer que o poder da palavra é 7%? Mas é aquela palavra solta, sozinha, murmurada, falada para dentro. Se eu estivesse falando assim desde o começo, eu estava usando a palavra. Não estava usando a palavra, mas aí ia adiantar alguma coisa, falar desse jeito, não ia adiantar alguma coisa. Pois bem, aí nós acrescentamos inflexão de voz, a forma de pronunciar a palavra, dando ênfase àquilo que tem que ter ênfase, mudando a tonalidade, acrescentamos 38%. E a linguagem corporal, 55%. Quando alguém vai para uma entrevista, querendo encontrar um emprego ou uma vaga aqui no CIEE para estágio, vai de qualquer jeito, né? Vai de qualquer jeito? O que faz? Capricha no visual. A mulher se produz, ela vai toda bonitinha nos trinques, o rapaz até engraxa o sapato, imagine. Por quê? O corpo fala, 55%. Lembrem-se disso. O valor neurolinguístico da palavra eu vou pular, porque o tempo não vai permitir. Vamos pular aqui, mas é para mostrar que a palavra solta não tem valor. Aqui são adjetivos para a palavra homem: enérgico, forte, dominador, dinâmico, etc. Aí eu chego aqui e digo: eu sou um homem enérgico, forte, dominador, sou muito dinâmico, sou másculo, realizador, sou um homem entusiasmado, estou empolgado com vocês. Acreditaram? Porque é só a palavra. Eu teria que dizer: eu sou um homem enérgico, forte, dominador, interpretando as palavras. Relacionamento humano. Nós temos seres humanos masculinos e femininos, como eu já falei. E o relacionamento difere. Aqui está um casal de cientistas americanos, Bennett e Sally Shaywitz, que fizeram um estudo sobre o cérebro e perceberam que o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. O cérebro masculino privilegia mais o lado esquerdo, da razão, da lógica, da coerência, mais árido, mais seco. O cérebro feminino, o hemisfério direito, da criatividade, da sensibilidade, da emoção. Aqui está uma demonstração. Colocaram um cidadão numa máquina e fizeram uma pergunta, apenas um lado do cérebro, o esquerdo, se acendeu. Botaram uma mulher, esquerdo e direito, ou seja, sinapse entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Vejam aquele mesmo quadro entre um homem e uma mulher. Como é que eu vou falar para ela me entender? E ela pensando: meu Deus, o que esse cara está querendo dizer? Acontece isso, não? Todos os dias. Olha aí, que legal. Ela está toda feliz porque falou o que queria. Ele está pensando: o que ela disse? Homens falam o dialeto hominês, como eu já disse. Mulheres falam o dialeto mulherês. Lembrem-se disso. Quando tem problemas, ele não quer falar nada. Homem com problema quer ficar calado. Ela, quando tem problema, também quer ficar calada, né?
botar a boca no trombone, falar. Quando se encontram é uma graça. Ele, olho no olho, oi, ela, do fio de cabelo à planta dos pés, ela observa tudo e faz um julgamento sobre tudo. Conclusão: comunicação com homens deve ser literal, objetiva, curta. Com mulheres, deve ser solta, figurada, agradável. Pontos de aplicação prática. Planeje cuidadosa e antecipadamente qualquer comunicação. Obtenha amplo conhecimento do assunto. Defina objetivo, forma e conteúdo da comunicação. Ordene a mensagem em início, meio e fim, nesta ordem. Examine detidamente os códigos que comporão a mensagem, as palavras que você vai usar. Não vá falar em entumecimento da glândula prostática, por favor. A comunicação que nunca falha em qualquer relacionamento humano. É São Paulo que diz esta frase: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Além, ele diz, o amor nunca falha. Quando se comunicar, coloque amor na comunicação. Coloque carinho para com a pessoa ou pessoas que vão ouvi-lo. Outro fator que nunca falha para a melhoria de qualquer relacionamento humano é o quê? Não é legal você trabalhar com uma pessoa bem-humorada, daquela carrancuda, que acha que tudo está errado. Você fala, puxa, está um dia gostoso, mas vai chover. Não é legal? Ao contrário, a alegria transmite bem-estar e facilita a comunicação. Eu concluo, então, com essa poesia que está num dos meus livros, Da Alegria à Melhoria. Eu vou ler e vocês vão falar comigo esta última expressão em vermelho. Tudo bem? De acordo? Saudando cada manhã com verdadeira alegria, demonstremos fé e amor, bradando alto. Que gostoso! Seguindo nossa jornada enquanto o bravo sol arde, conservemos o entusiasmo dizendo forte. Que maravilha! Após fim do longo dia e o trabalho foi açoite, mantenhamos paz e harmonia, falando firme. Em todo e qualquer momento, manhã, dia, noite também, inspiremos melhoria, vibrando. Amém. Anote aí, por favor. Já iam para a segunda época, recuperação. Amém, imperativo afirmativo do verbo amar. Amém, assim seja. Então, só a última parte. Em todo e qualquer momento, manhã, dia, noite também, inspiremos melhoria vibrando. Amém. Amém. Obrigado.